Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivo e eu queria aqui conversar hoje com vocês um pouquinho a respeito da obra de um filósofo contemporâneo. Alguns consideram o filósofo vivo mais importante, né, que é o Peter Sloterdijk, um filósofo holandês, né, que escreve em alemão. E queria falar um pouquinho a respeito, né, do que se trata a obra Esferas, né, que é considerada a sua obra máxima. Essa obra aqui saiu pela editora Estação Liberdade, né? Tem esse primeiro volume que saiu há alguns anos, recentemente. Acredito que início desse ano ou ano passado, tem pouco tempo, tem meses, lançou o segundo volume, né? Que é aqui o Globos, né? O segundo volume da obra Esferas, uma obra muito grande, né? Uma obra de 3 volumes, apesar de que é uma obra bem tranquila de ser lida. Claro que assim, o Sloterdijk articula com uma série de conceitos, né, da tradição filosófica, sobretudo a dos últimos 100 anos. No entanto, ele escreve de uma maneira um tanto quanto narrativa, até literária. Então, assim, flui bastante como um romance, se você mais ou menos tem familiaridade ali com os conceitos com os quais ele articula. Né? O Sloterdijk, alguns consideram, né, como havia mencionado, um dos filósofos mais importantes da contemporaneidade. É um filósofo muito interessante, né? Ele abre a sua carreira com o livro Crítica da Razão Cínica, que foi muito elogiado pelo Habermas, que é um filósofo, né, vinculado ali à Escola de Frankfurt, que morreu recentemente. E posteriormente os dois vão ter um embate, né, intelectual, vai marcar a separação dos dois. E, enfim, depois da Crítica da Razão Cínica, o Sloterdijk estabelece uma dissidência em relação à Escola de Frankfurt, né, que o formou, e ele se aproxima ali da teoria, né, dos filósofos franceses da década de 60 e 70, né? Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, né, Bachelard, e ele também, de certa forma, ele faz uma espécie de união entre a filosofia da imaginação, né, e a filosofia da existência, tal como ela se conformou ali no século XX. O Sloterdijk, ele pega muito da filosofia do Heidegger, né, que é considerado um filósofo existencialista, né, um filósofo da existência, embora ele rejeitasse esse rótulo. O fato é, né, que é um rótulo utilizado para, enfim, estudo da sua obra. E, enfim, pega muito da ideia do Heidegger, do Sartre, etc., e explora, né, um campo que o Sloterdijk entendeu que nem o Sartre nem o Heidegger exploraram muito bem, né, que no caso é a imaginação referida à existência. Já vou explicar melhor do que se trata isso. Se a gente for ver, por exemplo, a obra do Heidegger, é uma obra que tem uma importância muito fundamental no que diz respeito à conformação que o Heidegger dá do papel da imaginação para a construção do ser humano, né? O papel ontológico da imaginação. O Heidegger, ele fala sobre o nada, né, na obra dele, Ser e Tempo. Posteriormente, o Sartre dá uma conformação própria, essa ideia de nada, né, no Ser e o Nada, que é a sua obra máxima. E a ideia de nada aqui, ela está muito vinculada, sobretudo, com a imaginação. Se a gente for parar para pensar, né, a imaginação é uma forma de percepção, mas ela não é uma percepção material das coisas, né? Nós temos, por exemplo, os 5 sentidos clássicos, né, tal como foi... Enfim, hoje tem essa ideia que tem vários, bem mais sentidos, fisiológicos, etc. Mas vamos ficar aqui, né, com os 5 sentidos. Esses 5 sentidos clássicos, né, são os sentidos por meio dos quais nós percebemos a existência, né, a realidade material das coisas. Então, assim, eu consigo sentir um cheiro relacionado a esse aqui, consigo pegar isso, eu tenho tato, consigo ver, né, vocês estão escutando o que eu estou falando. Então, assim, os sentidos fisiológicos, né, eles apreendem, né, informam a existência, a realidade. No entanto, nós também temos a imaginação, que é uma espécie de sentido que nós conseguimos perceber as coisas, né? Se eu, por exemplo, falo para vocês imaginarem uma casa, né, essa imagem se forma espontaneamente, né, para você. E só que essa aparição, ela não é material, né? É uma aparição imaterial, que alguns vão se referir como aparição psicológica ou imaginativa, etc. Do ponto de vista da existência, essa aparição é um nada, né? No entanto, ela está implicada para a construção do sujeito, né? Porque, por exemplo, o seu sonho, né? Enfim, sua expectativa, sua imaginação a respeito do que você vai ser no futuro é importante para a tomada de decisão no seu presente, de modo a você se construir na existência. Então, assim, uma das tarefas fundamentais da existência humana é se fazer pessoa no mundo, né? Se fazer uma existência no mundo.
Então, nesse sentido, o Heidegger dá uma importância muito grande, né, para o estudo da imaginação, que está muito relacionado ao futuro, né, a nossa capacidade de projetar expectativas, de projetar possibilidades, é uma faculdade, né, referida ao futuro, que fundamentalmente é um exercício imaginativo. Então, Heidegger vai perceber a importância psicológica da imaginação. Claro que ele não é o primeiro a perceber essa importância, está desde a filosofia clássica, mas ele estabelece uma conformação muito clara a respeito desse lugar dentro da obra dele, Ser e Tempo, que depois o Sartre, com o Ser e o Nada, vai explorar também, eu acredito até de maneira mais radical. O Heidegger, na obra dele, ele vai falar muito dessa relação do sujeito consigo mesmo perante a existência, né? E essa relação consigo mesmo permeada ali pela imaginação. O Heidegger até fala que o ser é projeto, no sentido de que o ser humano ele projeta o que ele quer ser no futuro, isso é um exercício imaginativo, e a partir disso isso serve de sentido, de parâmetro, né? Para ele tomar atitudes que são existencialmente importantes naquilo que ele vai se tornar. Né? Essa ideia que eu havia mencionado, por exemplo, você está ali né, na adolescência, você está querendo prestar o vestibular e você pretende, por exemplo, ser médico ou médica. Enfim, isso é um projeto de si no tempo, né, no futuro, um exercício imaginativo, que não está lá. Do ponto de vista da existência é um nada, só que é um nada que tem implicação. Né? Isso aqui a gente já entra mais na obra do Sartre. O nada para o Heidegger tem uma outra conformação, mas, por exemplo, para o Sartre, esse nada ele tem a ver com sua projeção de futuro, né? Que você e te implica ali na sua existência. Então, nesse sentido, a imaginação tem um papel muito fundamental na construção do sujeito, né? E o Heidegger, ele vai falar sobre a questão do nada no ser humano, né? E vai falar ali sobre a imaginação, etc. E vai falar também sobre a existência, né? Até tem um conceito do Heidegger que chama Mitsein, que